Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. É 2021 e eu tô de volta finalmente aqui ao podcast Feminismo e Marxismo, praticamente uma quarentena aqui do podcast, né? Já tinha gente reclamando, mas estou de volta aí. E esse ano com uma novidade, né, que já foi aí mais ou menos pré-anunciada. Companheira Maíra Machado vai estar dividindo aqui a apresentação do podcast esse ano aqui comigo, fortalecendo essa ferramenta de luta do Grupo de Mulheres Pão em Rosas. A gente teve aí nas últimas semanas, realizando uma plenária muito forte do Grupo de Mulheres Pão em Rosas, participando do 8 de março, dando luta política, como sempre, né, já que quiseram nos calar, inclusive, e também tivemos aí na jornada de luta por justiça a Marielle. E hoje a gente vai aqui, nesse episódio, tratar de um tema muito importante, que já vem sendo pauta, né, de vários episódios que a gente vem fazendo desde o ano passado, e justamente porque a gente está aí há poucas semanas do lançamento de um livro que a gente está impulsionando, que é o livro Mulheres Negras e Marxismo, organizado pelas companheiras Letícia Parks, Carolina Cacau e Odete Cristina. Então, a gente está aqui hoje com essas companheiras para poder fazer esse debate. Então, queria dar as boas-vindas para as companheiras, em primeiro lugar. Vocês estão por aí? Opa! Mais uma vez. De novo, né? Cacau, Odete. Oi, Di, oi, Leti, oi, Odete, estamos de volta. Me Oi, parece meninas. que eu errei o nome de Odete Cristina, mas está Odete de Assis, não? É verdade, Livro? tem essa mudança agora Sim. no livro. Mas, oi, gente, Sim. é um prazer estar aqui de volta. Muito bom, gente. Então, a gente está aqui hoje com essas companheiras, são as organizadoras do livro, são as companheiras que estão sempre aqui com a gente no podcast. E são as companheiras que também militam no Movimento Revolucionário de Trabalhadores e no Grupo de Mulheres Pão e Rosas. Né, eu também fiz parte desse projeto, aí pude fazer a coordenação editorial e eu considero que é uma tentativa de aporte, né, em relação a esse tema das mulheres negras, justamente pensando a relação com o marxismo. Então, a primeira coisa que eu queria para a gente abrir aqui o nosso bate-papo hoje sobre esse tema é por que esse livro agora? Qual a importância desse livro agora? Eu queria que vocês que estão aí na linha de frente da organização do livro e na reta final também da preparação do lançamento, de grupos de estudo e uma série de iniciativas que a gente vai ter com esse livro, que me contassem um pouco. Letícia podia começar contando um pouco por que esse livro agora? Uau! Logo eu aqui para começar. Já lancei a brava. Di, eu acho que esse livro ele tem uma importância grande, né, para o momento que a gente está vivendo. A gente veio de um período aí de luta negra internacional, aí no ano de 2020, né? Acho que foi inclusive uma surpresa, né? Acho que ninguém estava esperando que num ano de pandemia as pessoas iam ir para a rua, se aglomerar, né, inclusive, e questionar uma das principais instituições do capitalismo, né, que é a polícia, que é a instituição que garante a repressão do Estado sobre os trabalhadores, sobre o povo pobre, e em especial as massas negras, que no mundo inteiro são as principais vítimas, né, da violência do Estado. E junto disso, né, esse fenômeno de luta negra, ele vem seguindo, né, acompanhando um processo de levante, de mobilização, de protagonismo das mulheres nos fenômenos da luta de classe a nível internacional. Então, isso fez com que a gente terminar do meio, né, de 2020 em diante, surgisse esse símbolo, né, que é a mulher negra, que todo mundo começa a perceber. A gente já sabia, né, os marxistas sempre debateram a questão das mulheres, da luta negra, mas se tornou um símbolo considerado mais massivamente, né, como um símbolo de até onde pode chegar a violência capitalista, né? Então, e tudo isso condensado e concentrado nessa imagem que é as mulheres negras. E a verdade é que os capitalistas estão fazendo de tudo para sequestrar esse símbolo da gente e tentar transmitir a versão deles, né, do que significa a mulher negra, que é uma mulher negra que é diretora de empresa ou que é vice-presidente dos Estados Unidos. E a gente sabe que tudo isso não é um símbolo que representa uma libertação para o conjunto das mulheres negras, que só pode vir como uma libertação do conjunto da classe trabalhadora, né? Então, trazer um livro como esse, nesse momento, tem a ver com
enfim, debater uma parcela muito importante da classe trabalhadora, que são as mulheres negras, que aqui no Brasil é uma parcela, enfim, a gente poderia falar aí de um quarto, um terço quase da população trabalhadora e pobre do Brasil é composta por mulheres negras, e também significa dialogar com esse sentimento da nossa época, que é um sentimento muito forte, né, de decidir lutar pela liberdade das mulheres, pela liberdade dos negros, para mostrar que essa liberdade só pode vir através de uma revolução proletária e socialista, né, que é a proposta que se coloca a teoria marxista. Então eu vejo um pouco com essa importância, assim, não sei se as meninas não queriam completar alguma coisa aí. Gostaria que completassem. Sim, completem. Então, eu acho que a Leti conseguiu explicar muito bem, assim, o conjunto da ideia de como surge o livro, assim. E eu acho que também, assim, para complementar, tem um elemento que pra gente é muito importante, que é justamente porque ele é composto por várias camaradas, né? A gente teve o prazer de ser parte dessa equipe de organização, mas é um livro que conta com colaborações de diversas companheiras que constroem um pão e rosas por vários cantos desse país. Inclusive, tem companheiras que constroem o pão e rosas nos Estados Unidos, no Estado espanhol também, que puderam contribuir com a elaboração desse livro e pensar esse problema que é o drama vivido pelas mulheres negras em todo o mundo, que representa um pouco também como, né, nesse momento de pandemia, nesse momento que se intensifica o significado da crise capitalista, como são essas mulheres um dos setores que estão entre os que mais sofrem com o nível de exploração, de opressão, entre os que mais sofrem com o que é a miséria capitalista, assim. Então, a gente resolveu resgatar um pouco essa história de várias mulheres negras e o marxismo como uma ferramenta fundamental para a luta das mulheres negras, que é uma luta que tem que estar sempre lado a lado com a luta do conjunto da nossa classe, da classe trabalhadora, assim, que inclusive no Brasil, nós mulheres negras somos parte muito importante da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora brasileira, ela é majoritariamente feminina e negra. Cacau, dá o seu pitaco aí também nessa abertura sobre o livro. Tá. Gente, aqui eu tô meio tímida ainda, mas eu vou me soltando. Tá. Bom, a Leti e a Odete falaram do livro e eu acho que ele traz temas muito importantes para pensar a realidade das mulheres negras hoje, pensar o mundo do trabalho, a terceirização, as trabalhadoras domésticas, ao mesmo tempo pensar o papel das mulheres negras nos processos de luta, resgatar, né, a nossa história, que é também de ser parte, né, de sofrer na pele o racismo, a exploração, mas também das mulheres negras terem sido parte de processos revolucionários em vários lugares do mundo, e a história dessas mulheres, como a Odete colocou, enfim, tratar da questão da violência policial, da violência, né, como responsabilidade do Estado, são muitos temas atuais que ajudam muito a gente a refletir sobre os principais problemas da realidade e como pensar eles através de uma perspectiva marxista e revolucionária. E eu gosto muito que ele foi escrito por várias camaradas de nós em momentos diferentes também, e que expressam aí o que a gente conseguiu amadurecer e acumular no último período, teoricamente e politicamente também. Sim, eu fiquei pensando bastante nisso também, porque o Pão em Rosas, né, ele surge, a gente inclusive tá com essa ideia de contar um pouco a história do grupo de mulheres Pão em Rosas em algum episódio aí que a gente ainda tem que organizar. Mas ele surge muito vinculado à questão das mulheres negras, justamente porque aborda, desde o começo, a temática da precarização do trabalho, né? Então, isso meio que já nos lançou para esse tema, assim, com muita força. Né? E a gente foi fazendo elaborações teóricas, livros, enfim, a gente tem muito orgulho de ser um grupo de mulheres atuante desse ponto de vista, que eu acho que foi deixando muitas contribuições para o próprio movimento feminista, né? E faltava um pouco a gente conseguir condensar essas reflexões sobre a questão das mulheres negras, justamente numa elaboração, num livro, né? E eu acho que esse livro é um primeiro coroamento de uma série de acúmulos que a gente foi tendo e que também estão ligados com esse processo todo, né, dos últimos anos, desde da primavera feminista, que a gente foi fazendo elaborações sobre isso, mas também todo esse processo que a Letícia comentou também do Black Lives Matter nos Estados Unidos, como uma das maiores manifestações
da história dos Estados Unidos, né, no último período, enfim, é muito sintomático, e é muito sintomático que seja justamente em meio à pandemia, né? A gente está fazendo esse episódio tratando desse livro, mas justamente a gente não desconecta o papel teórico e político também desse livro com a situação política que tá no país, né? Essa situação em relação à pandemia, a situação de um governo Bolsonaro cheio de militares, né? Enfim, que a gente vem denunciando bastante, todas as instituições aí desse regime golpista que, na prática, levaram adiante uma série de medidas que afetam muito a vida das mulheres negras, né? Eu gosto do elemento de que a gente sempre enfatizou alguns aspectos que não necessariamente entram em outras vertentes do que é chamado de feminismo negro, né? Por exemplo, enfatizar 10 milhões de vezes que as mulheres negras ganham 60% a menos que os homens brancos, né? Isso sempre foi um elemento fundamental que a gente vem denunciando há muito tempo, além do tema da precarização, né? E aí eu acho que inclusive para os nossos ouvintes e ouvintes pensarem um pouco a importância dessa elaboração, eu acho que está colocado justamente a necessidade de abordar o tema das mulheres negras desde do marxismo, né? Porque existem muitas outras abordagens, né? A Leti está aí sempre metida em alguma polêmica sobre isso, com várias Opa, polêmica é comigo mesmo. Sim. Nossa, melhor polemista. Tá sempre numa treta, né? Sempre tá em uma treta. Então, eu acho que seria interessante também explicar um pouco esse elemento, né? Porque você mesma falou, né? E a Dete e a Cacau também abordaram a importância da questão do trabalho precário e tudo mais. Mas isso é um elemento que a gente aborda muito, mas, na verdade, essa definição das mulheres negras, né? Tanto podem ser apropriadas, né, pelo próprio capitalismo, pelos governos, etc., né? O próprio Dória fez toda aquela cena, né, da vacinação de uma enfermeira negra, que tem a ver com esse fenômeno, né? Mas tratar um pouco quais são as outras abordagens, né? E justamente como que esse livro entra como um debate de frente com essas abordagens para avançar na luta das mulheres negras. Ai, Di, vou começar aqui também então, hein? Porque aí você chamou a Treta, chamou a Letícia, chamou a Odete, Cacau. Eu acho que essa briga é importante, cara, porque assim, parece que é só enfim, não é só um simples debate de divergências, né? Como a gente pode divergir sobre o tom do azul, se é azul petróleo ou se é verde esmeralda, não é esse tipo de discussão. Aqui se trata de qual que é o conteúdo político da nossa luta, né? Para onde que caminho a gente vai buscar apontar na luta pela liberdade das mulheres negras, por uma vida plena de sentido, por uma vida inteira, né? A gente está aqui também hoje, né? O dia que a gente está gravando esse podcast, ele não vai ser publicado hoje, mas hoje, 16 de março, é o aniversário do assassinato da Cláudia Ferreira, né? Então, esses eventos, eles são eventos que fazem parte da vida das mulheres negras, né? Também não são só os homens que são assassinados pela polícia. Depois tem a questão do trabalho precário, ou seja, eu gostei que você foi concretizando, né? Quando a gente fala de marxismo, a gente está falando de quê? A gente está falando de trabalho precário, a gente está falando de encarar esses problemas da vida material das mulheres de frente. E não só eles, né? Reconhecer, inclusive, que esses problemas da vida material, eles acarretam, desenvolvem, aprofundam também vários dos problemas e dos dilemas que a gente foi debatendo em alguns outros episódios também. Eu lembro muito de um episódio que a gente fez sobre opressão e exploração. Acho que foi o episódio número 1, né? Aqui do Foi programa. O número 1. A gente estava ainda engatinhando aqui, né, no podcast. A gente estava todo mundo tímido, igual a Cacau, eu acho. Ainda. E aí a gente falou um pouco também sobre esses outros dilemas, né? Então, a questão enfim, da beleza, do corpo, dos padrões de beleza, enfim, que são todos dilemas que também são vividos pelas mulheres negras, por todas as mulheres, né, no patriarcado. O dilema do racismo, né, de você, por exemplo, aqui no Brasil tem o problema da identidade, né, a gente fica perguntando, será que eu sou negra? Será que eu não sou? Aí, de repente, alguém diz que você não é negra, que você é clarinha, que você é branquinha, só que você vive racismo, porra, que confusão. Então, enfim, tem todos esses debates da materialidade, da subjetividade, e tem quais são as respostas que a gente vai dar, né, então, qual que é uma das vertentes que pode ter aí, né, que a gente debate, inclusive, como armadilhas, né, armadilhas
para a luta das mulheres negras. Tem até um spoiler aí no Ideias de Esquerda já publicado, que é um texto do livro, que é o Armadilhas do Liberalismo para a Luta das Mulheres Negras, onde tá muito bom. Tá muito bom, né, Dete? E eu acho que ele é um artigo bem da polêmica mesmo, porque o que a gente está debatendo ali é isso, né? Tipo, existe uma vertente que diz que é um feminismo para as mulheres negras, que na verdade não fala dessa imensa massa de mulheres negras que é terceirizada, que é precarizada, que vive sem água, vive em condições de moradia precária, e trata exclusivamente de saídas para as mulheres negras, que seria em torno, por exemplo, de ter o direito de fala, que a gente acha que é um direito muito importante, mas também, né, a gente sabe que esse direito, se a gente também não está falando dos problemas das grandes massas, essa fala ela fica restrita a falar sobre alguns problemas específicos que não são os problemas da grande massa. Então, enfim, né, por exemplo, se a gente for pegar o lugar de fala da Djamila, né, quase como se o problema das mulheres negras fosse não ter direito a um lugar de fala na academia. Quando a gente sabe que o problema das mulheres negras não é só esse também é um dos problemas, né? Mas tem vários outros que a gente precisaria tratar. E, na verdade, vai ligando a luta das mulheres negras a espécies de saída junto com as empresas, como se houvessem empresas que pudessem ser aliadas da nossa luta, né? Essa enorme armadilha das empresas antirracistas. Gente, a Amazon se cadastrou como uma empresa antirracista, tá? A Amazon que estava aí há 6 meses com os trabalhadores em greve porque estavam tendo uma ameaça de demissão em massa, inclusive uma empresa que demitiu em massa durante a crise da pandemia. Como isso pode ser uma empresa antirracista? Depois tem o Carrefour, né, que é dirigido aqui no Brasil por uma mulher negra, e teve o caso do trabalhador que morreu, né, durante a jornada de trabalho e foi coberto com guarda-chuva para o mercado continuar funcionando de porta aberta. Ou seja, como dizer que uma empresa pode ser antirracista no capitalismo, sendo que o capitalismo é naturalmente racista? Então, essa é uma enorme armadilha. Isso é, por exemplo, uma das vertentes que se diz uma vertente do movimento negro, mas, na verdade, é uma enorme tentativa de salvar o capitalismo frente aos olhos das massas negras e que não dá pra gente cair nessa armadilha. Mas tem outras, né? Tem reformismo, enfim, acho que as meninas podiam desenvolver aí também, né? Por exemplo, reformismo, a Cacau ali no Rio de Janeiro tá bastante em contato ali no dia a dia, né? Até um reformismo aí que às vezes até apresenta policiais como candidatos, né, Cacau? Nossa, nem fala, difícil. Mas isso, eu tava lembrando agora que eu li uma notícia hoje que fala que a desigualdade salarial entre negros e brancos, ela atingiu o auge, assim, desde 2012 ela atingiu o valor no último ano, no último trimestre de 2020, o valor de mais de R$ 1.400. E, de fato, isso é uma coisa que a gente sempre martelou e sempre defendeu, tanto dentro do movimento de mulheres quanto dentro do movimento negro, que era uma coisa central da gente levantar a igualdade salarial entre brancos e negros, que cumpre um papel tanto de não segmentar, não fragmentar a classe trabalhadora, né, como quer muitas vezes o capitalismo, entre brancos e negros, né, cumpre o papel de unidade e, ao mesmo tempo, cumpre o papel de denunciar como o capitalismo se utiliza do racismo para poder lucrar ainda mais, né? Então, e nessa matéria vai mostrando como as mulheres negras são as que estão entre o maior número de desempregadas, inclusive no trabalho doméstico, os jovens, né, que estão aí nos trabalhos precários ou que não conseguem emprego, ou seja, é uma longa cadeia de precarização da qual o capitalismo, esse mesmo, né, que adora posar de antirracista, se aproveita de todas as formas possíveis, assim. O problema é que tem muitas dessas correntes e setores da esquerda que muitas vezes acham bonito, né, acabam embelezando um pouco essas ações, tanto das empresas até de instituições do Estado, né, como o judiciário, né, como se pudesse de fato que esses setores fossem aliados da luta antirracista, como na verdade acabam tendo propostas para o cotidiano e para a realidade que são, na prática, utópicas, né? A questão da polícia é um elemento bastante concreto para a gente pensar o papel do reformismo para pensar saídas, porque trata a discussão do problema da violência, né, da segurança pública, entre aspas, como uma coisa que você vai resolver supostamente humanizando a polícia num estado onde é o próprio estado e as forças policiais que organizam o crime, né, que fazem parte das milícias, que organizam essa estrutura de violência brutal contra os negros e pobres que matou a Cláudia Ferreira, e que também parte desses setores que mandaram matar a Marielle. Então, assim,
não dá para reformar esse sistema, a gente precisa se enfrentar com ele, né? E isso só vai poder também ser pela via da gente propor, né, um plano de obras públicas para dar emprego, para dar saúde, para dar saneamento básico, né, formas das pessoas saírem dessa situação de miséria que elas estão. Mas todas essas indicam medidas que têm que ser para se enfrentar com o lucro dos empresários, né, dos capitalistas e os representantes deles todos que estão no governo, nos governos. Sim, por isso que até já ia jogar um gancho aqui para a Odete, porque eu acho que esse elemento justamente das vertentes, das outras opiniões no movimento feminista e tudo mais que a Cacau, a Letícia abordou, a Cacau também abordou um pouco esse elemento do reformismo e tal, eu acho que justamente por isso é muito importante ir nos conceitos, né? Nos conceitos marxistas. E eu acho que um dos momentos marcantes do livro, que é o que eu queria já jogar aqui para a Odete comentar, é essa discussão da relação entre capitalismo, patriarcado e racismo, né? Porque isso é um bom debate, porque inclusive se cruza um pouco com a discussão, por exemplo, do que é chamado de interseccionalidade, né? Que é muito abordado em setores de vanguarda, né? Do movimento feminista e tudo mais, como se fosse em si mesmo uma visão marxista, né? Então, acho que é importante de abordar isso. Nossa, totalmente, Di. Inclusive, esse é outro debate muito interessante, assim, porque várias mulheres, várias pessoas, quando despertam para o feminismo e acabam vendo, assim, essa perspectiva do feminismo liberal, feminismo neoliberal, essas ideias de tentativas que são totalmente impotentes para responder o problema das mulheres, especialmente as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres, elas acabam vendo na perspectiva interseccional uma alternativa, assim. Por vezes é até um pouco confuso. Muitas pensam que o feminismo interseccional é o feminismo marxista, né? E é importante ir justamente nesses conceitos, porque para a gente conseguir entender. Porque, apesar de, às vezes, parecer, para quem está começando a entender, igual assim, na nossa plenária do Pão e Rosas, tinham várias meninas de 12, 13, 14 anos, que era algo muito impressionante, que queriam conhecer o feminismo socialista, assim, né? Então, essas meninas que despertam agora para se reivindicar feminista em meio ao bolsonarismo, assim, e buscam o interesse por uma perspectiva marxista, assim. Então, quando a gente vai lá e a gente discute que o patriarcado, ele existia muito antes do sistema capitalista, né? O patriarcado é uma instituição milenar, só que ele fez um casamento muito bem sucedido com o capitalismo, assim. A verdade é que o capitalismo conseguiu utilizar a opressão contra as mulheres, a opressão patriarcal, de uma forma que potencializava os seus lucros, assim, né? Que potencializava a exploração. E isso é um outro conceito muito importante que a gente sempre usa, porque, por exemplo, no debate com o feminismo interseccional, muitas vezes parece que a exploração se torna mais uma opressão. E, na verdade, desde o ponto de vista do feminismo marxismo, a gente vê que a exploração, ela significa a relação que é estabelecida entre uma classe com outra classe da qual se apropria do produto excedente desse trabalho. Então, assim, é a relação que se estabelece a classe dominante, a burguesia, ao se apropriar do produto do trabalho que é feito pelos trabalhadores, e que a pandemia mostrou como é justamente a classe trabalhadora quem move o mundo, e que a classe dominante é totalmente dispensável, mas os trabalhadores não, né? E a opressão, ela é essa relação de submissão de um grupo por outro, que pode ter diversas razões, que pode ser por elementos culturais, que pode ser pelas diferenças de raça, que pode ser pelas diferenças em relação à sexualidade, religião, enfim. Acontece que numa sociedade que é dividida em classe, como o capitalismo, fica muito claro e como que essa divisão, né? Tipo, o capitalismo se utiliza das diferentes formas de opressão para poder avançar na sua exploração, assim. Então,
quando a gente debate essa relação, é justamente entender que o elemento de classe, ele é uma marca, porque tem muitas mulheres, muitos negros que são oprimidos dentro desse sistema, só que a intensidade com que essa opressão vai se dar, ela também é muito determinada pelos contornos de classe da qual aquela pessoa pertence. E para acabar com a opressão, também é necessário levar uma batalha contra a exploração capitalista, assim. E quando a gente volta, né, por que a gente defende tanto o marxismo como essa teoria e esse programa que permite lutar pela emancipação de todas as mulheres negras, é justamente porque o marxismo ele traz uma contribuição muito fundamental, assim, que é entender como o racismo ele tem um surgimento histórico, como que tem um processo do qual o racismo vai sendo criado como uma ideologia para justificar a exploração a qual milhares de negros eram submetidos e que aquilo era um negócio muito lucrativo. Então, o tráfico de escravos ele foi durante muitos anos uma fonte de renda e uma forma de que aquela classe em formação, que era a burguesia, pudesse acumular capitais, assim, acumular muito dinheiro para poder fazer as revoluções industriais, todos os processos que a gente viu, assim, isso se dava a partir da exploração dos negros, de retirar eles do continente africano, levar para a América. E essa fonte de lucro, que era em base a um nível de brutalidade muito grande contra seres humanos, para se justificar isso, foi necessário, inclusive junto com a igreja, buscar razões que tentavam desumanizar os negros, que tentavam justificar por que determinado setor da população podia ser explorado daquela forma tão brutal, com castigos físicos e uma série de coisas. E é assim que o racismo vai se constituindo também como uma ideologia para poder justificar a escravidão. E quando a escravidão acaba, o racismo se mantém porque ele consegue adquirir novas formas e ele é muito funcional ao sistema capitalista, assim. Acho que a Leti ou a Cacau poderiam comentar um pouco mais dessa relação agora. Só antes de passar para as meninas, porque a Odete aqui deu praticamente uma microaula, né, dos conceitos marxistas. Imaginem o que não vão ser esses lançamentos. Muito bom, mas eu queria comentar duas coisas do que você falou, Odete. Primeiro, essa noção de feminismo socialista, né, porque todo mundo pergunta, o que é o Põe Rosas, né, o que defende? Bom, feminismo socialista. Mas isso também pode ser uma abstração, sei lá, outros grupos podem também falar feminismo socialista e tudo mais. E é importante a gente não somente descer a terra os conceitos marxistas, mas depois também as posições políticas na realidade. Porque, por exemplo, a gente fala muito da Rosa Luxemburgo, né? Porque a gente defende uma série de posições e toda a trajetória da Rosa Luxemburgo, e também abordamos erros, né, da própria Rosa. Quem quiser conhecer mais tem o curso do campus virtual sobre a Rosa Luxemburgo. Mas justamente quando a gente fala que ela levava adiante um feminismo socialista, não é que era uma coisa abstrata, e a gente não reivindica de um ponto de vista só do feminismo socialista, da Rosa Luxemburgo e etc., mas também das batalhas políticas concretas que ela estava dando contra o reformismo, contra o oportunismo, em defesa de uma estratégia revolucionária. Então, é muito importante isso, porque, inclusive, você comentou, Dete, das meninas de 12, 13, 14 anos, que, inclusive, invadiram a nossa plenária, e foi maravilhoso, né, isso. Foi incrível. Sim, muito, e trouxeram muita energia, foi muito, muito interessante tudo isso. E justamente companheiras que, por exemplo, não viveram o período do golpe institucional, né, conscientemente, né? E que justamente entender que essa energia, essa paixão para buscar um feminismo socialista está ligado às posições políticas da realidade hoje.
né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Depois, algumas de vocês podiam comentar um pouco mais sobre isso também, porque um exercício que a gente faz aqui no podcast sempre, que é nunca abordar teoricamente os conceitos, etc., sem sempre conectar com o que está acontecendo na realidade hoje, porque o marxismo tem que ser um guia para a ação, né? Assim que a gente pensa, né? Agora, isso que a Odete colocou, né, do casamento perfeito entre o capitalismo e o patriarcado e o racismo é muito importante, e eu acho que leva a gente a pensar, né, por que se o capitalismo utiliza do machismo e do racismo para melhor explorar, né, se eles veem essa potencialidade, por que diabos a gente separaria a luta de classes da luta negra e da luta das mulheres, né? Parece absurdo, mas existe essa separação, né? Então, queria também que Letícia, Cacau abordassem isso, porque é um dos grandes elementos do livro que a gente está lançando agora. Fala aí, Cacau. Eu também custo entender essa dinâmica de separar. Infelizmente, existem setores do movimento negro, né, do movimento de mulheres, que de fato acham que é possível a gente entender a relação dos negros hoje por fora da relação de classes, né? E isso também está ligado a uma perspectiva de considerar o marxismo uma teoria colonialista dos brancos. E acho que esse livro também é para poder se enfrentar e para polemizar com essa visão que é absurda, não só porque o marxismo tem contribuições bastante consistentes, né, para a luta negra historicamente, inclusive tem uma declaração da Terceira Internacional que fala exatamente da luta dos negros, em 1922, em defesa dos negros, que fala da igualdade salarial, que fala contra as leis segregacionistas e uma série de coisas que são super atuais, inclusive, hoje em dia. E isso é um aspecto que eu posso pegar, mas tem vários outros aspectos da teoria marxista. Cacau, só uma coisinha. Oi. O primeiro documento internacional da luta negra, né? É dos marxistas. Só para deixar esse registro aí. Eu acho que sim. Da história da Internacional, sim. Tem enfim, a gente inclusive tem um livro, né, que a Leti também estava como organizadora, junto com o Pablito e Daniel Afonso, que é exatamente sobre as contribuições dos trotskistas sobre a questão negra, para mostrar como ela era um tema internacional e como os trotskistas tinham uma série de debates sobre esses temas. Mas essa visão também está ligada a querer, né, na verdade, separar a questão negra da própria história que o marxismo tem em defesa da luta dos negros, em combate que a gente acha fundamental travar, e está ligado também a pensar os negros, muitas vezes está ligado a essas ideias de pensar os negros no topo, pensar os negros por fora da classe trabalhadora, que são ideias que levam sempre a não pensar uma batalha com uma estratégia, um programa para se enfrentar com o sistema capitalista, né? Portanto, daí surge de tudo, daí surgem os setores que acham que é maravilhoso a gente ter um presidente negro ou uma vice-presidente agora, mesmo que ela esteja bombardeando, seja a primeira mulher negra a bombardear a Síria, ou seja, né, que a nossa estratégia muitas vezes tem que se limitar a que alguns negros no topo supostamente vão abrindo espaço aí, entre aspas, porque a gente sabe que não vai ser nunca a grande maioria dos negros e negras. Então, acho que inclusive tem uma série de falsificações teóricas, né, desses setores contra o próprio marxismo, e eu acho que esse livro é uma forma de defender como a nossa perspectiva vem, na verdade, para, de fato, buscar uma estratégia de emancipação da classe trabalhadora, que no nosso país, como a Odete falou, é majoritariamente negra e feminina. E eu acho que também tem um lance de pensar o dilema de organizar a classe trabalhadora na nossa época, né? Porque, tipo assim, se a gente for pensar esse dado, por exemplo, né, que a gente já disse algumas vezes aqui nessa conversa, de que a maioria da classe trabalhadora brasileira é feminina, a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra. Ou seja, isso significa dizer que é inseparável os dramas, as dores da classe trabalhadora, né, que estão lá nos clássicos do Marx, da exploração, da alienação do trabalho, do roubo, do suor do trabalhador pelo capitalista, que não trabalha nenhum dia e rouba o trabalho do trabalhador todos os dias, né, e sobrevive desse roubo. Ou seja, esse drama da exploração, ele é inseparável do drama da opressão que essa mesma classe trabalhadora também vive, ou seja, mais da metade da classe trabalhadora vive essa dupla realidade, né, de ser oprimida e também ser explorada. Então, como separar, né, a luta contra a violência policial, por exemplo,
dos combates da classe trabalhadora. Eu sempre fico me perguntando, e se aqui no Brasil acontecesse, toda vez que um jovem negro é assassinado pela polícia, acontecesse o que aconteceu nos Estados Unidos ano passado, quando os trabalhadores da General Motors, dos portos do oeste dos Estados Unidos, os professores, né, de Chicago, Los Angeles, que paralisaram seus locais de trabalho em nome da luta por justiça para o George Floyd. Ou seja, o que seria se cada vez que um jovem negro fosse assassinado no Brasil, a classe trabalhadora pudesse expressar, né, a sua energia, a sua vontade, a sua disposição de luta contra o racismo através dos mecanismos, dos métodos da classe trabalhadora, né? A gente está falando de uma outra dinâmica da luta de classes, né? Se isso acontecesse. E justamente o que entrava essa dinâmica é a existência das burocracias sindicais, que em grande medida separam essas lutas, inclusive atuam para separar, porque sabem que a luta negra, a luta das mulheres pode ser um fermento revolucionário para a classe trabalhadora, e, por outro lado, né, por uma tradição que é muito importante dizer, né, a gente começa o livro no prefácio já falando isso, inclusive, né, foi tema de vários debates entre a gente, né, a importância que era a gente mostrar que esse nosso marxismo é o marxismo de Rosa Luxemburgo, é o marxismo de Lenin, é o marxismo de Trotsky, não é a distorção do marxismo que significou o stalinismo, que atuou justamente para separar a luta das mulheres da luta da classe trabalhadora, para separar a luta negra da luta da classe trabalhadora, em dois momentos bastante especiais da história, né, acho que valeria um outro volume para Iskra, esse aí, já deixo a sugestão aqui para a gente pensar. Na verdade, o stalinismo que faz com a luta das mulheres, né, a gente foi falando como o marxismo tem várias demonstrações do seu valor para a luta dos negros, né? A gente deu vários exemplos aqui e tudo mais. Na luta das mulheres, importante dizer, o marxismo ele foi responsável pela experiência de Estado com as leis mais progressistas no que tange ao debate de gênero, né? Tem outros capítulos aqui do podcast também que fala disso, em especial sobre a Revolução Russa, porque foi o Estado soviético, sob controle dos trabalhadores, sob direção dos trabalhadores, né, que implementou pela primeira vez um Estado com direito ao aborto, um Estado com desburocratização do divórcio, um Estado com restaurantes públicos, com creches públicas e amplas. Ou seja, o marxismo ele tem essas contribuições, né? Só que depois vem o stalinismo e retrocede em todos esses direitos, né? Inclusive recriminaliza o aborto, burocratiza novamente o divórcio e entra com uma série de conteúdos nas ideias, né, do Estado, de propagandas ideológicas do Estado, que vão reforçar o patriarcado, o machismo, o papel de mãe para as mulheres, etc. Né? Então, é muito importante também dizer isso, né? A gente também entende que existe uma importância muito grande em se separar dessa distorção do marxismo, porque ela, em grande medida, é responsável pelo divórcio de alguns setores do movimento negro e do movimento de mulheres com o marxismo. E, ao mesmo tempo, a gente poder a gente saber, né, que a gente está frente a um cenário de uma época onde existe uma enorme atração do socialismo e do marxismo na cabeça da juventude, né? O Odete falou das meninas de 12 anos na nossa plenária. A gente poderia falar dos 70% da juventude estadunidense que acredita que é preciso um novo sistema que não é mais o capitalismo. Isso significa que existe uma enorme abertura para pensar ideias do que pode ser uma sociedade não capitalista, né? Uma sociedade socialista. Agora, para a gente poder fazer isso, é preciso extrair as melhores lições do período anterior e negar também todas essas revisões que significou o stalinismo, que cometeu enormes crimes, né, do ponto de vista da batalha das mulheres pela libertação e também dos negros pela liberdade, né? Daria para falar dos casos das revoluções africanas e tal, mas a gente também pode deixar isso para outro capítulo aqui. Sim, muito bom. E, gente, assim, só para comentar, para a gente, inclusive, ir finalizando o nosso episódio de hoje, afinal, isso aqui é só uma palhinha, né? Nós temos lançamento no dia 26, né? Depois vai ter um curso sobre o livro Mulheres Negras e Marxismo também, e a gente vai lançar grupos de estudo por todo o país para fazer esse debate, inclusive nosso objetivo também é que a gente possa fazer uma série de discussões, esperamos críticas também em relação às elaborações que a gente fez, são muitos artigos que a gente colocou, né, nesse livro e tudo mais. Então, acho muito importante todos os aspectos que vocês abordaram,
agora no final, inclusive a Letícia pegou esse elemento, né, das burocracias, né, como não só nos sindicatos, né, mas nos movimentos também, né, como um certo entrave. Isso é um aspecto muito importante do ponto de vista do marxismo, né, de como pensar a auto-organização da classe trabalhadora e a relação com todos os setores oprimidos, né, digamos assim, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, justamente para dar uma saída independente, né, frente à crise que está colocada. E hoje isso tem nome, enfrentar as burocracias que hoje são dirigidas pelo PT, pelo PCdoB, né? Então isso é um elemento que a gente também vai colocar. Nós somos parte da batalha contra o golpe institucional, inclusive pela anulação das condenações ao Lula e pela garantia de todos os direitos políticos, né, dele, mas ao mesmo tempo nós não somos parte, né, de uma política que quer canalizar qualquer tipo de energia da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros para as eleições de 2022, né? Por isso a gente vem insistindo na necessidade de que as centrais sindicais se mobilizem agora, porque as mortes estão acontecendo agora, a situação de precariedade, de demissões estão acontecendo agora, a situação de fome, de miséria, então, e os ataques todos, né, que são parte do golpe institucional, estão colocados nesse momento também a necessidade da gente anular por completo todas as reformas e também todas as privatizações, né? Então esse combate a gente segue dando como parte do Pão em Rosas. Então, para a gente ir finalizando aqui, eu queria que vocês dessem mais alguns recados para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Primeiro, qual é a expectativa que a gente tem com esse livro, como a gente espera que as pessoas utilizem ele, como que vai ser o lançamento, que dia, com quem, horário certinho para todo mundo saber. Também informar sobre as vendas nas edições Iskra. Esqueci de falar das edições, vou ser denunciada aqui pela equipe da Iskra, que eu não citei a editora logo no começo, que fez todo o trabalho editorial nosso, para vocês darem esse recado final para a gente ir terminando o nosso episódio de hoje. Uma de cada vez. Quem começa essa rodada? Dá para falar do lançamento, né? O lançamento vai ser dia 26 de março, às 19 horas. Ele vai contar com a presença da Andrea Datri, uma presença super especial, porque é uma das principais referências, acho que de todas nós aqui, sobre o debate de feminismo e marxismo, junto com a Diana também, né, Di? A gente precisa dizer que você também é uma referência muito grande pra gente. Apresentou aí também a proposta original do livro. Sem Diana, esse livro não existiria. Precisa dizer isso aí. Então... Sim, é muito importante o papel que a Di cumpriu aqui com todas nós e para que esse livro pudesse existir, né? Nossa, total. Foi um excelente desafio. E o lançamento vai participar também a Mirtes Renata, né, que é essa grande lutadora por justiça, né, pelo Miguel, filho dela, morto pelo capitalismo e pelo racismo aos 5 anos de idade, no ano passado. Vai participar também a Renata Gonçalves, que é professora universitária e também uma referência aí no debate sobre precarização do trabalho, mulheres negras e tudo mais. E vamos participar nós três também, né? Eu, Cacau e Odete, vamos dar uma palavrinha mais curtinha, que a gente quer também aproveitar esse momento aí para o pessoal poder ouvir essas grandes mulheres aí que vão estar presentes. Bom, não preciso nem falar que a gente está muito feliz, né, desse livro ter saído. E, na verdade, eu acho que a nossa expectativa com esse livro é que ele seja, de fato, uma ferramenta, assim, para todas as mulheres, principalmente as mulheres negras, para que as pessoas leiam. E, diferente de vários livros que, às vezes, a gente pega, compra e fica ali empoeirando na prateleira, na estante, a gente quer que esse livro, na verdade, seja uma ferramenta cotidiana das opressões, do racismo que cada dia as mulheres sofrem, né? Todas as mulheres, do machismo, e que sirva, na verdade, de inspiração para cada uma dessas mulheres, para a gente poder batalhar juntas. Eu acho que é também um convite para a gente atuar juntas contra o racismo, contra o patriarcado, contra a exploração capitalista, enfim, e vamos debater ele com outras companheiras de norte a sul desse país, para a gente poder construir a força que a gente precisa para dar as batalhas necessárias, né, para esse mundo aí que a gente está vivendo. Sim, totalmente. Acho que esse é o nosso espírito. Queremos ouvir muitas opiniões, assim, que todo mundo possa ler e fazer debates e discutir polêmicas também, né, Leti? Mas, assim, para nos redimir aqui com as edições Iskra, na verdade, assim, primeiro agradecer o trabalho espetacular de todas as companheiras, os companheiros que
estavam envolvidos no projeto editorial. Foi, assim, muito, muito da hora mesmo, tudo que a gente conseguiu construir, assim, dar conta dos prazos para lançar ainda em março esse livro, que pra gente é um motivo de muito orgulho também ser uma editora que há muitos anos sempre lança algum livro que é um aporte em relação à discussão de gênero. Todo mês de março é quase uma tradição nossa de ter algum livro em relação a esse tema, assim, e todo mundo que quiser pode dar uma olhada, a gente pode deixar na descrição do podcast, inclusive, o site da Editora Iskra tá com uma promoção especial. Eu não vou lembrar exatamente o preço, mas eu sei que tá com... Eu achei. Você achou? O preço, achei. Boa! Preço de lançamento, R$27, e a pré-venda tá R$25. Olha aí, gente, uma oportunidade imperdível, assim, inclusive tem vários combos que podem fazer, que os companheiros das Edições Iskras estão fazendo em relação a promoções que você pode levar Mulheres Negras e Marxismo e diversos outros livros, A Precarização Tem Rosto de Mulher, A Revolução e o Negro, Pão e Rosas, enfim, todo um combo aí sobre a luta das mulheres, sobre a luta negra. E é isso, assim, eu acho que é um pouco esse convite para a gente poder participar do lançamento, para comprarem o livro, assim, aproveitar esse preço promocional da pré-venda e para a gente poder seguir fazendo debates, grupos de estudos, atuidades, tudo que tiver, assim, porque acreditamos que é uma modesta contribuição nossa para o marxismo, para a luta negra e a luta feminista no nosso país, assim. Então a gente quer muito, igual a Cacau falou, que todos possam tomar esse livro como essa ferramenta de combate, assim. Muito bom, gente. Eu queria reforçar o chamado de vocês para o lançamento, mas também para conhecer o grupo de Mulheres Põe Rosas. A gente agora está no Instagram também, o Instagram do Põe Rosas, para quem quiser entrar em contato, participar do grupo de mulheres, conhecer as nossas ideias, né? Enfim, fica esse chamado para todo mundo e também comprar o livro, né? São muitos artigos, a gente nem entrou aqui em vários deles, sobre empregadas domésticas, sobre violência, punitivismo, enfim, uma série de temas, anatomia da classe trabalhadora no Brasil, uma série de temas que a gente aborda nesse livro que eu acho que ficam como importantes contribuições aí para a nossa luta. Então é isso, então finalizamos aí, queria agradecer as nossas convidadas de hoje. A Leti precisa falar do curso também. Falo! Eu tava aqui buscando as informações, gente, aí eu me perdi aqui no nosso papo, mas eu vou falar aqui do curso Mulheres Negras e Marxismo. Esse é um curso online, gratuito, gente, não paga nada, tá? A gente nunca vai cobrar ninguém aí por causa de esquerda diário, de campus virtual. Isso aí é tudo para gerar politização, formação do pessoal aí que está interessado em debater esses temas, né, que a gente está discutindo aqui hoje. E aí o curso do Mulheres Negras e Marxismo vai começar logo depois do lançamento. Então o lançamento é dia 26 de março, abre a agendinha aí, 26 de março, 19 horas lançamento. E aí o curso começa no dia 6 de abril, o curso Mulheres Negras e Marxismo. E ele vai ter 4 sessões, vai ser todas as terças-feiras de abril. E a gente vai debater aí vários temas, né? Vai ter uma aula sobre opressão e exploração, negras no topo. A gente também vai debater estratégia, né, socialista e mulheres negras e as armadilhas do liberalismo. Então, a gente vai percorrer alguns temas aí do livro, mas também vamos recorrer a alguns clássicos do marxismo para poder pensar o tema de gênero e da luta negra. Então, esse último recado aí que faltava. Muito bom. Então, valeu, gente. Obrigada pela participação hoje aqui no podcast. Tchau, Di. Obrigada, tchau, Leti. gente. Tchau, Odete. Saudades. Tchau, gente. E para terminar o nosso podcast de hoje, vamos voltar ao bom e velho Marx. O trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.